Localizada entre os estados de Nevada e Arizona, nos Estados Unidos, no Rio Colorado, a represa Hoover é considerada uma das maiores construções do século XX. Foram gastos cerca de 676 milhões de dólares para a sua criação. Ela recebeu esse nome em homenagem ao presidente Herbert Hoover, que teve um importante papel em sua construção. A barragem de Hoover, que é reconhecida como o maior projeto dos Estados Unidos da América, gera energia para serviços públicos e particulares nos estados do Arizona, Nevada e Califórnia, além de ser um importantíssimo ponto turístico do país, com cerca de 1 milhão de visitantes anualmente. Não é só seu projeto colossal que chama a atenção. Inúmeras histórias envolvendo mortes e acidentes rondam o local. Venha comigo saber um pouco mais sobre a Hoover Dam, a represa maldita. Eu sou Uriel Martínez e você é sempre muito bem-vindo aqui no canal Fatos Desconhecidos. O projeto para a concepção da represa Hoover foi aprovada em 1928. A companhia eleita para a obra, a Six Companies, começou a construção por volta de 1931, auge da Grande Depressão, época também conhecida como a Crise de 1929, que terminou apenas com a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Esse período foi considerado um dos maiores estágios de recessão econômica do século passado, causando um alto índice de desemprego. A represa era um projeto audacioso. Muitas técnicas envolvidas nunca tinham sido experimentadas antes, tendo apenas um embasamento teórico. Antes da obra começar, milhares de desempregados migraram para a área e se alojaram em acampamentos. Quando a obra começou em 1932, a empresa responsável contratou mais de 3.000 homens vindo desses alojamentos. Cerca de outros 2.000 foram contratados nos anos seguintes. A Six Companies era proibida de admitir chineses e apenas 30 trabalhadores negros foram admitidos. Ainda assim, eles trabalhavam de forma separada na obra, devido à segregação racial. Antes da represa ser de fato construída, era preciso que o Rio Colorado fosse desviado. Assim, 4 grandes túneis foram criados, 2 em Nevada e 2 no Arizona. Em 1932, o Colorado, então, recebeu um desvio para esses 2 túneis no Arizona. Foram utilizados entulhos da própria obra para bloquear o curso natural do rio. A cidade de Boulder City foi construída em 1931, idealizada para abrigar os trabalhadores dessa construção. Atualmente, ela possui estátuas espalhadas pelas ruas, representando os valores históricos de seu planejamento. Mesmo próximo a Las Vegas, o local não possui cassinos, resquício óbvio da época do levantamento da represa, onde a população era veemente proibida de participar de jogos de azar. Inclusive, bebidas alcoólicas eram também ilícitas. No entanto, essa lei acabou em 1969. Um hospital também foi estruturado durante a construção da barragem, para fornecer atendimento médico aos trabalhadores. Assim que a construção chegou ao seu fim, o local foi fechado, porém, em 2012 foi reaberto como um centro comunitário. Lá, vários moradores afirmam terem presenciado atividades paranormais, como gemidos, passos e até mesmo figuras sombrias. Muitos mistérios cercam a estrutura magnífica da Hoover Dam. Algumas lendas urbanas dizem existir, misturado ao concreto, corpos de trabalhadores que morreram no local. Não só isso. Milhares de casos assombrosos são contados, desde conspirações, suicídios e até histórias fantasmagóricas. O mito, bastante difundido, relatando que corpos estão espalhados junto ao concreto da represa,
pode ter um fundo de verdade. Acredita-se que 112 pessoas morreram em acidentes de trabalho durante o processo da construção dessa represa. Quedas acidentais e outras intercorrências com os equipamentos foram os maiores motivadores dessas mortes. O primeiro homem a morrer teria sido John Turney, um agrimensor que se afogou em dezembro de 1922 ao procurar o local ideal para a construção da represa. Turney estava trabalhando com uma equipe onde explorava a área propícia para o levantamento da obra. Uma enchente atingiu a região e ele acabou morrendo. Essa região era estudada para a construção de uma usina hidrelétrica desde meados de 1900. Naquele ano já se considerava que a geologia do lugar era capaz de suportar e controlar uma enorme quantidade de fluxo de água, o que viabilizava a produção de energia hidrelétrica. Uma coincidência interessante, mas também um pouco trágica, é que o filho de John Turney, Patrick Turney, foi o último homem a morrer no processo de construção da barragem. Ele veio a falecer 13 anos mais tarde. Patrick era o único herdeiro de John e, assim como o pai, trabalhava na Hoover. No dia 20 de dezembro de 1935, ele caiu do alto da represa e morreu. Não somente eles, outros funcionários da Six Companies também morreram diretamente em decorrência do trabalho na construção. Contudo, acredita-se que muitos outros tenham morrido ou ficado doentes coletivamente pela exposição a toxinas. Na época, vários trabalhadores tiveram um grande surto que a empresa considerou se tratar de uma pneumonia. Os funcionários, no entanto, relatam que estavam sendo expostos frequentemente ao monóxido de carbono. O diagnóstico de pneumonia teria sido uma forma da empresa se livrar de suas responsabilidades e evitar pagar indenizações. O monóxido de carbono está presente em muitos locais, principalmente onde há a queima de combustíveis fósseis. O fato de não ter cor ou cheiro o torna um veneno super perigoso. Ele pode ser considerado um asfixiante químico, causando vários tipos de intoxicações. O CO é muito utilizado como agente redutor que retira o oxigênio de compostos em processos industriais, como na produção de ferro e metais. A exposição ao monóxido de carbono pode causar tontura, fraqueza, náuseas, dores de cabeça e dores no peito. Uma intoxicação grande pode mesmo levar a pessoa à morte. Quando se é exposto de forma prolongada e frequente, como o que se acredita ter acontecido com os trabalhadores da Hoover, a inalação pode deixar inúmeras sequelas com o passar do tempo, tanto cardíacas como neurológicas. Uma outra curiosidade bastante interessante sobre a construção da Hoover Dam diz respeito ao Lago Mead. Esse é o maior lago artificial dos Estados Unidos, com uma extensão de 640 quilômetros quadrados. Ele foi criado em 1940 juntamente com a construção da represa. Atualmente, ele se tornou um grande centro turístico, principalmente por sua proximidade com Las Vegas. O que muitos não sabem é que esse lago foi construído por cima da cidade fantasma St. Thomas. Ela foi adquirida pelo governo americano em 1930 e foi submersa pelas águas do Lago Mead. O assentamento St. Thomas foi fundado por colonizadores mormons. No seu auge, o local chegou a ter aproximadamente 500 habitantes. Esses mormons abandonaram a cidade em 1871 em decorrência de uma cobrança de impostos determinada pelo estado de Nevada. Eles se recusaram a pagar, preferindo deixar o local. Algumas pessoas se apossaram das propriedades abandonadas e passaram a viver ali. Com a construção do lago, esse pequeno povoado foi obrigado a deixar a área. O último morador foi Hugh Lord, que se mudou da cidade em 1938. As ruínas da antiga cidade de St. Thomas podem ser vistas quando o nível do lago diminui nos períodos de seca. Tais vestígios são considerados de grande valor histórico e são protegidos pelo Serviço Nacional de Parques. Há alguns rumores de que o serial killer Neil Falls trabalhou
algum tempo como guarda de segurança na represa Hoover. A polícia acredita que ele foi o responsável pelo assassinato de várias mulheres que viviam próximas a Las Vegas. Outros casos são relatados nas áreas que cercam a represa, onde muitos afirmam serem assombrados pelos antigos moradores, além de que, antigamente, vários suicidas procuravam essa represa devido à sua grande altura. O que levou as autoridades locais a fazerem rigorosas vistorias nesse espaço. A inauguração da represa Hoover foi realizada no dia 30 de setembro de 1935, ainda que parte da usina estivesse incompleta. A data da solenidade foi escolhida para que o presidente Roosevelt pudesse aproveitar a sua estadia na região e acompanhar as festividades. No dia, mesmo com intenso calor, aproximadamente 10.000 pessoas compareceram na abertura e apreciaram o discurso presidencial. Acredita-se que todo esse concreto utilizado na Hoover Dam seria o suficiente para pavimentar uma estrada de 2 pistas cruzando todo o território dos Estados Unidos, de Nova York a São Francisco. A energia produzida pela hidrelétrica é responsável pela irrigação de mais de 400.000 hectares de plantações, além de servir para o abastecimento de mais de 8 milhões de pessoas nos estados do Arizona, Nevada e Califórnia. Das 112 mortes que ocorreram na represa Hoover, 91 eram de empregados da Six Company. Outros 3 eram funcionários federais e apenas uma pessoa. Tratava-se de um visitante. Esses são os dados oficiais de mortes que ocorreram no local da construção. Porém, não se tem fontes assertivas do real número de óbitos, ainda mais se contabilizar as que foram motivadas posteriormente por intoxicações. Se olharmos para a história de grandes construções como esta da represa Hoover, podemos concluir que o número de mortes de trabalhadores é extremamente grande e assustador. É algo a se refletir sobre o preço do progresso e dos cuidados que ele demanda. Espero que você tenha gostado muito deste vídeo. Foi um prazer ter você aqui comigo mais uma vez. E já sabe, se você ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva agora mesmo e aproveite para deixar aquele like. Nos veremos no próximo vídeo. Um forte abraço para todos vocês.